Então, primeiro eu vou chamar o Marco César Alvarez. Ele é professor de Sociologia na Universidade de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, onde eu também trabalho e faço pesquisa. Meu nome é Bruno Paes Manso, eu esqueci de apresentar, sou jornalista e pesquisador do NEV. O Marcos foi membro da diretoria da Associação Nacional de Direitos Humanos, Ensino e Pesquisa, que é a ANDEP, foi diretor de publicações da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais e diretor da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Marcos, você tem 15 minutos. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Como disse o Bruno, então, eu sou da Sociologia da USP, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e também estou como coordenador do Núcleo de Estudos da Violência. Então, é um pouco a partir desse ponto de vista que eu queria trabalhar o tema, né? O Bruno já adiantou, né? Até por trabalharmos juntos, acho que as ideias são muito próximas, né? Então, o Bruno já colocou questões que vão ser chave aí nessa conversa, né? Que é falar sobre encarceramento, falar sobre esse crescimento do encarceramento no Brasil e os efeitos, digamos assim, desse fenômeno. A primeira questão que eu queria trabalhar com vocês é justamente essa, né? Ou seja, por que discutir esse tema? Porque esse tema é de interesse, digamos assim, para o cidadão comum, né? A gente sabe que existem áreas especializadas na questão, em sociedades como a nossa, o direito penal, os operadores e etc., mas acho que é um pouco o papel das ciências sociais abrir esse debate. Então, por que estudar o encarceramento? Por que é algo que vale a pena ser tematizado? O Bruno já colocou, e veja, um primeiro ponto a ser colocado, né, que eu queria apresentar para vocês, é a amplitude, então, do encarceramento no Brasil. Vejam que os dados podem variar, né, podemos ter diferentes fontes, mas o dado primeiro, né, para aproximação do debate, é justamente esse, ou seja, nós temos 800 mil pessoas, então, né, aprisionadas, encarceradas de diferentes maneiras no Brasil. A questão é que isso parece, muitas vezes, que não é um problema central, não é algo central a ser discutido em nossa sociedade. É como se algo, né, eu fiquei tentando pensar em cidades, né, que estariam mais próximas aqui, cheguei em Ribeirão Preto, né, então eu pensei, é como se uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, né, tivéssemos uma cidade que quem está lá não foi por vontade própria, né, os que passam não querem saber o que acontece nessa cidade, quando alguns fenômenos ocorrem, nós queremos mandar pessoas para lá, mas não sabemos o que bem acontece, né? Ou seja, o cidadão comum é como se ele quisesse passar longe daquela cidade, né? Desse aglomerado de pessoas, né? Isso em quase todos os momentos o Brasil está aparecendo como a terceira maior população encarcerada no mundo também. Então, há uma grande discussão, né? Quase todos os estudos mostram, na área das ciências sociais, que há um grande crescimento do encarceramento em inúmeros países a partir de meados dos anos 70 do século XX. A literatura vai chamar isso de virada punitiva, né? Muitos autores vão perguntar, né, o que seria essa espécie de vontade punitiva que parece que está permeando as nossas sociedades. Para nós, cientistas sociais, é tentar, então, revelar esse fenômeno. Quais processos, quais práticas, quais instituições estão levando a isso? O que eu queria alertar é, primeiro, né, como é possível que esse fenômeno dessa magnitude, como eu disse, é um fenômeno internacional, mas também brasileiro, com dinâmicas que são próprias do Brasil, né? Cada país, poderíamos dizer que está entrando nessa, digamos assim, nessa vontade punitiva, mas segundo a sua própria história. Então, o que na história brasileira tem levado, então, a esse crescimento do encarceramento? Quais os efeitos disso? Os objetivos que o sistema coloca, né? Sistema de justiça criminal, sistema prisional, estão sendo alcançados?
porque me parece que essas são as questões fundamentais para essa relação, que é o título aqui da nossa discussão, entre democracia e encarceramento. Se estamos numa sociedade democrática, né, ou almejamos o tempo todo, né, a democracia é uma espécie, né, num sentido mais amplo, uma espécie de horizonte, que a gente está sempre buscando ampliação. Então, se estamos numa sociedade com muitos problemas, mas que a democracia está sendo defendida e almejamos, né, expandir mais o horizonte da democracia, não podemos ficar indiferentes a esse fenômeno, né? Um primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, até para a discussão, é esse, ou seja, não podemos ficar indiferentes a essa tendência de crescimento no Brasil, a partir, sobretudo, né, do final dos anos 90, anos 2000 e etc. Existem variações anuais também não indicam que saímos de um patamar muito alto, né? Depois da pandemia, né, tudo bem que algumas alterações se colocaram, mas isso não diz que é uma alteração de tendência. Então, me parece questão fundamental na democracia, no mínimo discutirmos que tipo de opções estão sendo, de escolhas estão sendo feitas coletivamente, mas às vezes não, né? Às vezes com transparência, às vezes não. E o que acontece, né, talvez nessa metáfora que eu coloquei, né, o que acontece nessa grande cidade, né, do encarceramento, né, onde as pessoas estão lá, não só condenados, né, também a discussão é que pelo menos 1/4 dos nossos presos não tem, né, condenação efetiva e etc., né? Então, toda uma outra questão a ser discutida, e precisaríamos abrir, então, essa caixa, né, o Bruno chamou de caixa mágica, né, no sentido de que achamos também que tudo vai ser resolvido por ali, né, colocando muitas vezes, pensando em colocar mais gente nas prisões, falando em déficits, né, curiosamente, vagas que ninguém quer ocupar, né, mas criar vagas ainda, né, expandir essa cidade. Me parece que o mínimo numa sociedade democrática é entendermos o que é esse caminho, debatermos os efeitos, as opções possíveis. O que a pesquisa mostra, porque aí me parece também o debate, como vimos recentemente na questão da pandemia, não pode passar por negacionismos, por ideias que não são minimamente lastreadas na pesquisa, e várias áreas se dedicam a estudar esse fenômeno. As ciências sociais, mais especificamente a sociologia, tem toda uma área de discussão do que a gente chama de sociologia da punição, que a questão prisional é parte dessa discussão. O que essa, digamos assim, conjunto de estudos mostra há muito tempo é a centralidade também da dimensão da punição em sociedades como a nossa. Ou seja, punir é algo muito importante para ser deixado só para especialistas, só para operadores que supostamente tratariam essa questão. Pelo contrário, né, o que as pesquisas vão mostrar é que a punição é um lugar fundamental onde a gente define formas de dominação ou de autoridade, né? Em sociedades como a nossa, o que está em jogo é Estado, né? E como Estado, né, define uma ordem, garante direitos numa sociedade democrática, mas muito mais que isso, né? Ou seja, a punição teria um efeito que eu chamaria de instrumental, de dominação, é algo brutal mesmo, é fazer, é castigar, é diminuir as pessoas e etc. Talvez seja a única dimensão da vida social onde deliberadamente você está prejudicando as pessoas, você quer colocá-las num determinado status inferior, você quer, infelizmente, causar sofrimento, castigo e etc. Então, é algo estruturante na vida social, a gente diria, em termos, né, no jargão, de relações de poder, mas também a punição é expressiva o tempo todo. Ela comunica valores, né? Ela precisa ser performativa, né? Até no castigo mais banal, né? Se vocês pensarem, alguém que está, né, não deve fazer, evidentemente, mas se estiver castigando uma criança, você faz o castigo e fala alto, né? Ou você quebrou o cristal aqui que valia não sei quanto, você não pode fazer mais isso, ou seja, você acompanha, geralmente, qualquer castigo, enunciados,
falas, simbolismo, né? Então, a punição é central para comunicar coisas para a sociedade como um todo. Geralmente, a gente coloca, né, nesse olhar sociológico, o fenômeno da punição como sendo um triângulo, né? Ou seja, sempre eu tenho uma autoridade que vai punir algum comportamento que é visto como criminoso. Nós temos aquele que exerceu, fez digamos assim, essa prática e vai ser punido, mas nós temos um terceiro termo, que é aqueles que observam, aqueles que em sociedades como as nossas são um público. Né? Vejam, eu posso até escapar, né, de ter alguma condenação, né, na brincadeira de hoje em dia, né, o meu réu primário está garantido, lá, que o pessoal fala, na internet, eu posso escapar, eu posso não ser um operador, nem um especialista na área, mas todos observamos, né, por isso até provavelmente essa grande audiência de programas televisivos na sociedade brasileira, nas diferentes mídias sociais, né, esse apelo que justamente a dramatização dos fenômenos do crime, da punição, da segurança pública tem em sociedades como a brasileira, né? Isso pode não ser mundial, mas tem um alcance em muitos outros países. Então, a ideia é que isso interessa para todos nós, né? Voltando à discussão inicial, né? Por que interessa também discutir isso? Interessa porque fazemos parte desse processo. Observamos, ou se não observamos, é pior ainda, né? Ou seja, se a punição em sociedades como a nossa se dá em segredo, né? Se dá em ambientes que a gente não quer frequentar, né? Com frequência, e nesses discursos que a gente vai chamar contrários aos direitos humanos, é como se a prisão, né, terminasse, né? Manda para aquela cidade e acabou, né? Vamos condenar por 20 anos. Sim, mas qual será a qualidade desse castigo? Haverá promessas de ressocialização e etc., né? Isso, vejam que é como se, até nesses programas tipo Lei e Ordem e etc., né, parece que acaba aí, né, acaba quando você envia para a prisão. Mas não, aí que começa a punição em sociedades como a nossa, aí que operadores também estarão junto com os condenados, aí que se coloca a questão, e o que fazer, né, 20 anos, 15 anos, nessas discussões, é pouco, parece que não, né, ou seja, é toda uma vida, né, que precisamos discutir. Então, precisaríamos, moral da história, eu diria, nesse outro ponto, precisaríamos estar muito mais interessados nos fenômenos da punição em geral e, no caso, né, quase que mundial, hoje em dia, mas muito brasileiro também, nesse crescimento do encarceramento em seus efeitos e, no mínimo, né, sabermos o que está acontecendo. Se isso, muitas vezes, as formas de punição são aplicadas em nome da sociedade também, né, que tipo de punição está sendo aplicada. Em sociedades como a brasileira, vejam que tudo isso ganha uma potencialização muito grande, porque também há muito tempo nós sabemos que se trata de uma sociedade muito violenta, né? Ao contrário das ficções, né, que poderiam circular em determinado momento, no pensamento social, na mídia, claramente, hoje em dia, explicitamos que se trata de uma sociedade violenta. É a violência da colonização, é a violência da escravidão, é a violência da seletividade, depois da república, da cidadania, a hierarquia, né, o tempo todo, né, das nossas formas de cidadania, a não expansão da cidadania, a nossa dificuldade de manter experiências republicanas e democráticas, né, ou seja, uma sequência de golpes, né, ou tentativas e etc. Então, tudo isso produz uma sociedade, né, que é óbvio aí a experiência de todos nós, que é uma sociedade violenta. Logo, o encarceramento, eu diria, não pode estar fora disso. Talvez uma ideia interessante, né, autores nas ciências sociais vão falar de uma certa acumulação social da violência, né, como a violência vai sendo produzida ao longo da nossa história, vai se acumulando, vai se voltando mais para determinados grupos, aí segundo questões de raça, de gênero, de classe, etc., né?
Acho que a Ana vai poder até aprofundar isso depois, né? Se há essa acumulação social da violência, o mínimo que a gente poderia dizer é que o sistema prisional, o encarceramento no Brasil, talvez seja muito mais parte do problema do que solução, né? Ou seja, o que vemos na história brasileira, né, tanto na perspectiva histórica como na atualidade, é muito mais um encarceramento que sempre foi violento, né, desde a colônia, império, mas vai adentrar a república, vai ser utilizado com frequência contra dissidentes políticos, inimigos políticos, que com a redemocratização, né, imediatamente vai abrir esse problema, né, o grande dilema brasileiro, a partir da redemocratização, seria justamente esse, tendo às costas uma experiência de utilização, inclusive, da prisão, da violência, da tortura, contra inimigos políticos, a sensibilidade, né, que vai estar presente, eu acho muito, no momento da transição democrática, é que precisaríamos levar essa preocupação que esteve muito presente em relação aos presos políticos, né, contra a tortura, contra os maus-tratos, em relação aos presos comuns, porque, afinal, né, é promessa do direito penal moderno a moderação do direito de punir, do exercício da própria punição. O que a gente vê, né, começo já a acelerar aqui, só para finalizar essa primeira fala, a gente vai ver toda a dificuldade, né, ou seja, na transição democrática, todos os dilemas, né, ao mesmo tempo era preciso, então, dar transparência, né, às práticas de justiça, ao sistema prisional, mas superar os maus-tratos nas prisões, as péssimas condições de encarceramento. Tudo isso será um desafio, né? Eu vou resumir muito rapidamente aqui, depois a gente pode debater, mas vejam, acontecimentos decisivos como o massacre do Carandiru, né? Será, ao mesmo tempo, um acontecimento que, por um lado, vai disparar o que a gente entende hoje em dia por crescimento do encarceramento, e, por outro, essa questão da existência de grupos, de organizações, de facções organizadas tanto dentro como fora da prisão. Também, só para arrematar, eu diria que, para mim, o que vai ser característica a partir de então vai ser a politização do tema. Mas a gente teria de discutir se é uma boa politização. Ou seja, cada vez mais, né, programas de rádio, televisão, hoje em dia internet, etc., vão construir, né, não é o único debate, mas vão construir muito todo o imaginário que é muito próprio do Brasil, mas também está presente em outros países, né, que é um pouco esse imaginário contrário aos direitos humanos, contrário a qualquer discussão de direitos, né, em relação aos que seriam bandidos, etc., todo esse horizonte que a gente conhece muito bem aí no Brasil. Então, como um primeiro panorama, né, eu diria, essa me parece a discussão fundamental, é isso que coloca necessariamente, né, então, esse fenômeno que talvez a gente gostaria, né, de tomar grande distância, né, de acreditar que é uma cidade que a gente não vai precisar cruzar em nenhum momento, mas é o inverso, né, porque ela nos coloniza o tempo todo. Mas acho que poderíamos aprofundar isso depois, e tenho certeza que a Ana vai fazer também um aprofundamento bem mais denso. Obrigado.